Oi, eu sou a Bia. Seja bem-vindo ao Comor Livro. O vídeo de hoje é próximo de uma ideia que eu tive que não deu certo. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai usar o gateio do Maratona para sortear dentro das minhas estantes um livro para cada passo da minha maquiagem. E aí, como que vai funcionar? Eu vou olhar a capa do livro e eu vou ter que pegar um produto da cor que tenha na capa ou fazer algo que remeta à capa do livro. É um joguinho de capa de livros e maquiagem. Então, eu tô um pouco nervosa porque eu não tenho mais tantos... Tenho, sim, muito produto de maquiagem, mas eu tenho bem menos. E eu acho que vai ser divertido. E enquanto eu vou me maquiando, fazendo passo a passo, eu falo um pouquinho sobre o livro que foi sorteado. Eu achei um pouco sobre a história e aí a gente vai produzindo isso juntos e vamos ver. Vamos ver se vai dar certo. Espero muito que sim. Vou pedir pra você já não se esquecer de me acompanhar nas outras redes sociais e de já dar um like logo no início do vídeo, que ajuda muito no engajamento, né, filha? Belinha tá aqui pra confirmar o que eu estou dizendo. E bora começar. O primeiro passo é a hidratação. E assim, eu tô esperando chegar os meus outros produtos que eu comprei, porque no momento eu só tô com esse produtinho aqui, da Neutrogena, que eu uso quando eu acordo e antes de dormir. E como eu não tenho outro, eu vou ter que... E eu não posso ficar sem hidratar minha pele, porque ela é muito sensível, e eu já tirei a maquiagem da live hoje, então eu tenho que hidratar. Então, esse primeiro passo, que é a hidratação, não vai fazer parte do desafio. Então, a gente vai tacar hidratante aqui. Hidratação temos. Então, o primeiro passo, que seria a base, a gente vai começar pelos lidos de 2022. Gateio, é com você. Não tá saindo musiquinha. É assim que acaba. Nossa! Ufa! Bom, pra assim que acaba, tem que ser uma base rosa, né? Porque a capa, ela é rosa, ela tem um branco. E aí, eu tenho essas duas rosas. Eu queria muito usar essa daqui de Berenice, mas não vai rolar, né? Eu tenho a da Boca Rosa, na versão antiga. E eu tenho a da Ruby Rose Fios. Tá, eu vou na da Boca Rosa, que é a que o pessoal mais curte, né? Sobre Assim que Acaba, gente, é um livro da Colleen Hoover. Colleen Hoover é uma escritora super consolidada e ela escreve livros geralmente de romance. Tem outros tipo Verity e Lila que são diferentes do que ela costuma escrever. Mas, normalmente, ela escreve romance, e esses romances, eles sempre têm uma carga dramática muito alta. Então, todos eles vão ter uma problemática em torno de alguma coisa. Nesse não é diferente. Aqui a gente tem um relacionamento abusivo, a gente tem casos de agressão, e como que a protagonista vai lidar com tudo isso. Então, a gente tem a parte fofa, o primeiro momento, que é quando o cara é um príncipe encantado, que, ai meu Deus, ele é perfeito, ele é incrível, ele é com um total de 0 defeitos. E aí a gente vai vendo esse relacionamento evoluir, esse relacionamento passar um tempo e ele realmente mostrar a verdadeira face dele. Mostra esse outro lado e logo em seguida ele vem e pede desculpas, porque aquele não é ele, aquilo foi um momento, sempre tem uma explicação. E ela permanece naquele relacionamento. Então, esse livro é um livro que tem muitos gatilhos, tem que ter cuidado, mas que é muito real. Porque, assim, a protagonista, ela sempre criticou a mãe dela, porque a mãe dela também sofreu um relacionamento abusivo com o pai dela, e ela, como criança, via tudo isso acontecendo, e ela se perguntava muito por que ela não sai disso, por que ela não larga ele simplesmente e vai ser feliz, sabe? Deixa isso pra lá. E ela não entendia por quê, até ela passar por isso, e ela mesma se surpreende com a atitude dela. Então é um livro que eu acho que vale muito a pena ler. Ele vai vir aí, filme também, vai vir adaptação. Só dê uma pesquisada, cuidado com os gatilhos. Mas além do romance, porque a gente, além da protagonista e do cara lixo, a gente tem um outro cara aí que aparece na história, que é um amor antigo que ela tem, e que realmente vai fazer a gente ver os dois lados, né? Uma coisa legal e uma coisa muito, muito ruim. A gente aprende muito lendo esse livro, principalmente o lado da vítima de um relacionamento abusivo. Aí agora a gente vai pro corretivo e a gente vai pegar de onde? Pode ser das leituras do Clube Lendo com Amor. Vamos pra essa estante agora.
a lista de convidados. Meu Deus, o que eu vou fazer aqui? A lista de convidados tem um amarelo, tem um pouco de preto, um pouco de verde. Assim, a tampa é preta. Então a gente vai considerar. A lista de convidados é um livro de suspense. Então a gente vai ter uma festa de casamento que vai acontecer numa ilha, que tem uma história por trás. Então, além da parte do mistério real, assim, sabe? Do ar sombrio da mansão, tem também a parte de espírito, de visagem, de lendas do que aconteceu naquela ilha. Então, a gente tem literalmente um livro de suspense que aborda tudo isso aí. Meu Deus, esse corretivo é muito mais claro. Que delícia! Vamos dar um jeito, né? Vamos. Vai dar certo, confia no processo da gata. Então, a gente vai ter essa festa e o ambiente, eu não vou negar, o ambiente dessa história é uma das melhores coisas que tem. Justamente por conta disso. Porque é um livro que ele vai te colocar lá dentro daquela mansão. E além do medo real de pessoas reais, você também fica com medo de coisas irreais, sabe? Tipo, sobrenaturais mesmo. Então eu gostei bastante disso. Na festa de casamento, a gente vai ter todo tipo de gente. Principalmente porque o marido, ele é muito esquisito, tem um mistério que ronda ele é todo perfeitinho. Então, e ele é a única pessoa que a gente não tem acesso à visão. Então a gente fica meio assim, aí tem alguma coisinha acontecendo, sabe? E aí a gente vai aprendendo e conhecendo todos os outros personagens e a gente chega a uma conclusão. Nenhum ali presta. Ninguém nessa história se salva. Talvez a Olivia. Só também. E aí, a história vai rolando e os mistérios e segredos e muitas coisas vão surgindo durante a história. E é uma história que ela se passa no presente e no passado. Então a gente tem o casamento sendo organizado e uma morte. Aconteceu uma morte no dia do casamento. Então a gente tá ali pra descobrir quem foi que morreu, por que morreu, o que rolou, o que aconteceu pra essa pessoa ter levado farelo. Acontece que muita gente ali tem segredos. Praticamente todas as pessoas que estão ali têm um segredo e têm um passado. É um livro que realmente ele dá... Eu acho que foi um dos poucos livros que eu me senti de fato ali dentro da história. Eu me senti com medo. Gente, teve uma cena lá que o personagem se assusta e eu tava tão nervosa quanto ele. Então é uma história que você vai se sentir de fato ali dentro, dentro daquela ilha, como um convidado. Mas você não tá na lista, mas você tá lá. Só que o final é extremamente previsível, deixa muitas falhas, poderia ter sido um outro final, mas assim, deu pra gente acertar quem morre e mais ou menos pra onde vai e por que aquilo ali rolou. A gente não acerta exatamente, mas dá pra quase chegar lá. Eu não lembro quantas estrelas eu dei, mas assim, não é um livro de suspense que eu recomendo se você tá esperando um super mistério e se você tá esperando gente que preste, porque realmente ali não tem ninguém que se salve. E aí a gente fica num misto de, meu Deus, esse livro é muito bom porque eu tô me sentindo dentro da história, com, meu Deus, essas pessoas são horríveis, quanta maldade cabe num ser humano. Então realmente é isso que a gente tem em A Lista de Convidados. Agora a gente vai pra blush e contorno. Pra ele, a gente vai na estante de lidos de março, que eu tenho 12 livros lidos no mês de março. E aí, vamos sortear. Eu sou nervosa. A Rainha da Neve. Um livro azul, branco e amarelo. Gente, eu vou ficar devendo dessa cor aí, porque realmente tá um pouco difícil. Então a gente tem azul, branco e amarelo e foi com Deus, porque eu não tenho nenhum pote branco de blush, nem amarelo, nem nada. Aí eu fico sem? Não, né? Não acho justo. Pode sortear de novo? Vamos roubar um pouquinho? Ah, gente, eu não tenho culpa. Rainha da Neve azul. Quem vai ter um blush azul? Não, ninguém. Ah, me dá licença, né? Vamos ver o que vem. Vai, gateio, me ajuda, gateio. Manda um negócio rosa. Gente, o azul, ele tá me perseguindo depois do sim. Que a capa é azul, cinza, branca... Ah, tem preto, tem preto, tem preto. Tem preto. Ó, melhorou. Esse blush aqui é um blush da Vult que eu comprei e eu odiei.
Gente, depois do 5 começa que é da Taylor Jenkins Reid, né? Antes de eu passar o blush, eu prefiro passar o contorno primeiro. E aí, de contorno, não era bem o que eu queria usar. Eu queria experimentar com vocês o da Shein. Só que ele não tem. Então eu vou usar esse da Maquier, que tem a tampinha preta e combina com a capa do livro. A menos que a gente... Penso eu. A gente já não tá usando um produto preto? Então não tem problema a gente usar um que não é. Depois do Sim, é um livro... Primeiro, Taylor Jenkins Reid escreve livros de romance que são mais reais. Então a gente tem realmente problemas que acontecem no dia a dia de casais. E muitos problemas. Depois do Sim é exatamente isso. Eles se casaram e agora estão passando por uma crise no casamento depois de tantos anos juntos. E aí eles vão resolver dar um tempo na relação pra ver se eles ainda gostam um do outro, se eles não estão sabendo resolver os problemas, se eles estão só ignorando tudo e jogando pra debaixo do tapete. E spoiler, é exatamente isso que eles estão fazendo. Então, ele é um livro, tipo assim, pra você sentir um pouco da realidade, né? Porque os livros de romance, normalmente, eles param no sim. No tipo, aceito me casar com você. E aí a gente tem um pedaço do epílogo que diz assim, eles estão, sei lá, com 3 filhos, uma casa e muito felizes. Só que a gente não vê o processo e como é difícil na realidade você manter um casamento. Eu falando com toda a minha experiência de nunca casada. Mas como é difícil você manter um casamento, uma estrutura familiar com vontades e pessoas que querendo, mesmo estando casados e podendo ser o mais parecido possíveis, ainda são diferentes e têm suas vontades e seus gostos. Então o livro, ele aborda exatamente isso e a gente acompanha a protagonista feminina principalmente, ela vai ter uma jornada, e é isso que eu gosto muito nos livros da Taylor, porque sempre tem um romance, mas sempre ela foca na jornada da protagonista, na jornada da personagem feminina. Tipo assim, o que ela realmente tá sentindo, sabe? Você tá dentro de um relacionamento, mas você não deixa de ser uma pessoa. Você não deixa de sentir, você não deixa de ter vontades. E você não pode se apagar em razão... por conta de um relacionamento. Então a Taylor, ela vem mostrar isso pra gente em praticamente todos os livros dela. Ela sempre traz a protagonista num processo de reencontro consigo mesma pra poder mirar em algum relacionamento. E depois do Sim, é um livro que eu sei que é muito bom, mas que não é favorito de muita gente, mas foi um dos meus favoritos justamente porque ele é extremamente real. E o romance existe sim, mas só que mostra pra gente que às vezes só amar uma pessoa não é suficiente. E às vezes esse amor pode fazer com que você encontre outros caminhos pra fazer o que é suficiente pra um relacionamento dar certo. Nossa, poeta! Arrasei. Tá vendo? A Taylor faz a gente pensar nesse tipo de coisa. E aí, a gente vai ter esses dois e eles vão passar 1 ano separados. Só que qual é o problema? Todo mundo da família dela ama ele. Então é muito difícil esse momento de separação. Tanto que ela tem medo de falar pras pessoas, tipo, estamos separados. Ela demora muito pra falar isso pra família dela. Justamente porque todo mundo gosta dele. E aí a gente vai acompanhar ela nesse processo, tentando lidar com tudo isso. E ela tentando entender o que deu errado. Em que momento eles deixaram de amar? Será que eles deixaram realmente de se amar? Entendeu? Então, é um livro que eu achei muito lindo, justamente por ser real. Gostei do final, eu gostei de absolutamente tudo. Ele mexeu muito comigo. E, assim, eu super recomendo pra quem quer uma leitura pra refletir sobre relacionamentos. Sobre o que é... E saber que pode não dar certo, né? Pode ser que não dê certo. Mas também, o querer, ele vale muito. Passei aqui o contorno. Essa cor aqui, ela é bem... Ela não é um dos contornos mais escuros, mas eu prefiro, porque eu gosto de maquiagem mais natural. Então, pode ver, olha, é um contorno, ele traz de volta o contorno do rosto, mas um contorno bem leve, bem de boa. Então, eu gostei muito desse tom que eu comprei. Nossa, tem um... Gente, eu acho que eu exagerei, hein? É por isso que eu não gosto, gente, desse blush aqui. Ele não pigmenta nada, nada. Olha só. E eu acho, sinceramente, que esse rosa que tá no meu rosto é o sujo do pincel que eu uso. Tudo certo. Tudo certo. Bora pro próximo sorteio. A gente vai agora nos lidos de abril. E isso é pra selagem, tá? Então,
seria pó compacto, blush e contorno em pó. Vai, gateio, arrebenta. Preto, alguma coisa preta. A biblioteca da meia-noite! Ai, te amo, gateio. Te amo pra sempre. Pra todo sempre. Tá, então eu vou usar o pó da Playboy pra selar os olhos. Vou usar esse aqui da Candice Berenice pro contorno e pro blush. A Biblioteca da Meia-Noite, ele é um livro que eu demorei muito pra ler, porque eu não lembrava do que se tratava. Me arrependo de ter demorado tanto. Mas talvez eu tenha lido no momento mais oportuno possível. A gente tem a história de uma protagonista, de uma mulher, que ela tá vivendo a vida dela, só que muitas coisas aconteceram e deram errado durante a vida dela. Então chega um momento em que ela decide... E aí, quando ela faz isso, ela acorda numa biblioteca. Lá é meia-noite durante muito tempo. Lá só é meia-noite. O relógio não sai de meia-noite. E ela encontra uma bibliotecária e vê um monte de livros em estantes. Uns menores, outros maiores. E essa bibliotecária diz que ela tá na biblioteca da meia-noite e que esses livros, eles são as vidas que ela teria se tivesse feito outras escolhas. Então, toda aquela biblioteca são de livros da história dela. Todos são livros dela. São a vida dela em outro, digamos, universo em que ela fez escolhas diferentes. E aquilo tudo é muito estranho. E aí, a bibliotecária diz que ela pode escolher o que ela quiser. E ela vai indo para essas outras vidas. É um livro, gente, que é assim, ele me surpreendeu porque ela tem depressão, ela tem todos esses problemas que a maioria da juventude, da sociedade de hoje vive e passa, que é ser carregado também, porque principalmente na ansiedade, na depressão, você carrega isso com você. Você carrega seus arrependimentos. Você pensa muito, se eu tivesse feito isso, se eu tivesse feito aquilo. Se eu não tivesse feito, se eu tivesse deixado de fazer algo. Então, a gente analisa muito. E às vezes a gente acha que a gente tá num ponto que a gente não vai mais pra frente. A gente estagnou ali. Mas é porque a gente não consegue ter a visão de outras situações, de outras coisas. A gente não consegue mais encontrar uma saída. A ideia é ela escolher uma daquelas vidas pra ela viver. Então, a partir do momento que ela escolher, que ela encontrar a vida que ela mais se sente confortável e feliz, ela vai ficar lá e viver a vida como se fosse dela, sabe? Como se ela tivesse vivido aquela vida a vida toda. Gente, é um show de aprendizado, tá? É um show de aprendizado. Então, leiam. Virou um favorito da minha vida esse livro. E sempre que eu puder espalhar a palavra da Biblioteca da Meia-Noite, eu vou espalhar. Vamos ver o Iluminador. Pro Iluminador, a gente vai... Nossa, tem pouco livro em maio. Eu preciso que algum pegue um dourado aqui. Tem Caiô, a Rebelde do Deserto ou a Traidora do Trono. Por favor, nunca te pedi nada, gateio. Alô, mamá, por gentileza, providencie. Bora ver. Boa Garota, Segredo Mortal. Certeza que o mamá mexeu nisso aqui só pra não cair no que eu queria. Eu vou ter que usar esse aqui. Eu queria testar. Gente, vocês precisam me ajudar a fazer outro vídeo, tá? Porque eu preciso usar esse iluminador com vocês. Esse iluminador é perfeito e foi super barato. Eu vou dizer a marca dele. Mia Make. É esse aqui. Tá? A cor do meu é a cor 1. Perfeito. Perfeito. Vou passar essa bruma aqui e agora a gente vai macetar o livro. Gente, Boa Garota, Segredo Mortal é o segundo livro de manual de assassinato para boas garotas. É ruim? Não é ruim. A escrita dele é muito boa. Inclusive, é exatamente igual. Nossa, mas brilhou, hein? Aí, ele tem uma narrativa eletrizante, igual ao primeiro livro. Tipo assim, você lê e não tem vontade de soltar o livro. Realmente, não tem. Só que a fórmula é exatamente igual. Tudo é igual. Parece que segue um padrão.
Parece não, segue um padrão, né? Que foi a mesma pessoa que escreveu. E é ainda mais absurdo. Porque, tipo assim, se você for parar pra pensar, no primeiro livro, a protagonista, ela tem o quê? 16, 17 anos. Até aí tudo bem, pra uma história. E fez sentido o que foi acontecendo ali, né? Faz sentido a pesquisa dela, ela ter toda essa coragem e tal. Nesse segundo livro, a polícia caga, literalmente, tem uma pessoa desaparecida. Aí vão lá e avisam pra polícia. A polícia diz, precisa de 48 horas. Chega em 48 horas, a polícia desapareceu do livro. Ela não cita mais. Ela não diz assim, eles voltaram na polícia pra refazer. Não. A mãe e o irmão do menino que desapareceu pedem a ajuda dela. Até aí tudo bem, pra divulgação no podcast dela, pra ajudar a divulgar, porque agora, depois do primeiro caso que ela resolveu, ela ficou, tipo, famosa e tal. Beleza. Mas aí, de repente, ela vira a detetive do livro todo. Tipo assim, tudo é ela que faz. E são coisas absurdas, sabe? Coisa que foge muito da realidade. Muito, muito. E olha que eu sou uma pessoa que eu gosto de coisas que fogem da realidade, mas esse livro é absurdo. E aí, pra completar, o final... Gente, o que realmente aconteceu foi uma viagem, sabe? Mas uma viagem... muito louca, muito. Então, assim, é um livro que é bom de ler, porque é eletrizante. Mas, assim, é bom de ler se você não tiver lido o primeiro, porque vai ser uma surpresa tudo aquilo. Então, você consegue passar pano para as coisas que acontecem. Mas se eu li o primeiro e já consegui passar pano para as coisas absurdas que acontecem no primeiro, no segundo, você fica chocado. E aí, pasmem, tem o terceiro livro. Shocking. Tem um quarto livro agora. Então, de verdade, já deveria ter parado. Agora é uma das partes que eu tô mais nervosa. É a parte que eu tô mais nervosa, que é o olho. E aí, como eu tenho sombra colorida, o olho é onde a gente tem mais possibilidades. Então, pro olho, a gente não vai escolher o produto da cor. O olho vai ser da cor, das cores da capa do livro, tá? Aí eu vou pro meu lado artista, né? Vou brilhar. Fala dela. Aí, a gente vai pegar dentre os lidos de 2023. Na estante de lidos de 2023. Gateio. Por favor, me ajuda. Nunca te pedi nada. Táticas do Amor, eu fui na influência. Eu fui, tipo assim, Friends to Lovers, meu favorito. Amei, show de bola. Curtinho. Romance. Vão ter que fingir que estão juntos. Meu Deus. Não. Não. É um livro realmente... Ainda tem esse detalhe que ele é um pouco problemático. Dependendo da idade que você for ler esse livro, você pode naturalizar aquele comportamento. E aquele comportamento não é saudável, tá? Não é natural. Bom, gente, o livro é verde, branco e verde e branco. E eu me lasquei, né? Porque maquiagem verde, gente, eu nem sei se eu tenho. E eu, não, maquiagem colorida, eu tenho, né? Gente, eu não tenho. A gente vai criar uma sombra verde com essa paleta da Catherine Hill, que tem um amarelo e um azul. E é isso, vamos fazer esse sonho virar realidade. Eu vou passar esse verde mais claro. Gente, juro, vai dar certo. Vamos fazer dar certo, pelo menos. Tá, sobre táticas do amor, vou começar a falar. A gente tem 2 melhores amigos há muito tempo e um é apaixonado pelo outro desde que se conhecem. Mas eles têm medo de perder a amizade um do outro e de não ser recíproco. Então, nenhum conta pro outro que um é apaixonado pelo outro. O que pega é que eles continuam vivendo a vida deles. Não é esse o problema. Tudo certo também, né? Continuo vivendo a minha vida, vou ter meus relacionamentos. O problema tá em não respeitar esses outros relacionamentos, sabe? Então a gente tem o... Eu esqueci o nome dele, gente, completamente. Fugiu da minha mente. Então a gente tem o cara e ele tem uma namorada. E já teve várias namoradas. Assim como ela, já teve vários namorados também. E mesmo assim eles não conseguiram esquecer um ao outro. E
ela chega, o livro já começa assim, tá? Ela chega na casa dele numa terça-feira de manhã e a namorada atual dele tá lá e ele tá tomando banho. E aí, ela já olha assim, tipo, essa menina tá aqui e a mesma coisa a namorada diz, o que tu tá fazendo aqui numa terça-feira, 6 horas da manhã? E ela diz, não, porque dia de terça a gente vai correr juntos e tal. Beleza, são amigos, eles têm os programas deles e tá tudo bem. Ele sai de lá e ela diz, poxa, é seu dia de folga, né? Eu pensei que a gente fosse aproveitar, porque ele é jogador de futebol americano e ele só tem um dia na semana de folga, que é na terça. E aí ela diz, poxa, eu achei que a gente, tipo, fosse ficar junto, né? Teu dia de folga. E aí ele diz que ele já tinha marcado com a Bre e que eles sempre ficam juntos. E aí a gente lê o pensamento da Bre. Bri, sei lá. E ela tá falando, tipo assim, eu sou amiga dele a vida toda. Ele sempre vai me escolher. Sempre vai ser eu. Sempre eu. Não importa quantas namoradas ele tiver, ele sempre vai me escolher. Gente, é literalmente esse o pensamento dela. Eu tô ficando estressada de novo. Eu vou fazer a outra parte aqui, porque eu não quero ser tendenciosa. Eu tô aqui pra ser imparcial. Tá, aí eu vou usar um pouquinho... Nossa, vai dar reflexo, peraí. Eu vou usar um pouquinho, eu acho que desse marrom, só pra dar mais profundidade, tá? Ok. Tá. Primeiro, isso é na... Tipo assim, página 7. Isso acontece na... Começa na página 7, isso acontece na página 8. Então, o livro, ele já te dá um aviso de que pode ser que aconteça uma coisa ruim ali. Pode ser que não dá pra frente, talvez só pra trás. Aí, a menina diz assim, então você vai ter que decidir. E antes dela falar, tipo, é eu ou ela, a Bri tá pensando, não faz essa pergunta, não faz essa pergunta, não faz essa pergunta. Porque você vai ter que sair chorando. Tipo, eu não tô falando exatamente como ela diz, mas é basicamente isso. Porque você vai sofrer, você que vai perder, ele vai me escolher. É sempre assim, sempre foi assim. Todos os outros relacionamentos, eles terminaram quando elas fizeram essa pergunta. Porque ele sempre me escolhe. Eu senti muita imaturidade o livro todo. Uma coisa é eu ler um livro juvenil com adolescentes de 15 anos agindo dessa maneira. Outra coisa é eu ler um livro de, sei lá, eles têm o quê? 24, 25 anos e agirem dessa forma. Gente, é uma completa falta de maturidade. E fora que, tipo assim, a menina faz essa pergunta à namorada e ele diz, é ela, vai embora. Cadê o respeito? Cadê o cuidado com a pessoa, sabe? Faltou. Responsabilidade afetiva? Mandei lembranças. E aí eu fiquei muito revoltada. Mas eu continuei lendo. E todo o livro é uma leitura rápida, assim, de boa. É gostosinho até, porque eles vão, sabe, percebendo sinais de que talvez um goste do outro mesmo. Mas, no final das contas, não dá pra levar pra frente, porque tem isso tudo, entendeu? Tem isso tudo. Então, foi um livro assim, gente... Não. Só não deveria existir. Deveria ser apagado, tá? Da minha memória, inclusive. Quero ver o que vocês estão vendo daí. Temos. Aí, o que eu vou fazer? Ih, era pra ter uma esponjinha bem pequena aqui. Não tem, eu vou passar com o dedo mesmo. Eu vou dar batidinhas no final pra esfumar. Deu certo! Não acredito, tô feliz. Gente, cut crease é meu calcanhar de Aquiles. Não sei. Tá. Vocês vão ficar com muita raiva se eu mexer um pouquinho nisso aqui? Eu tive uma ideia. A gente pode passar um pouquinho desse iluminador? Ficou bonito, ficou muito bonito com esse iluminador. Tá, não vou mais mexer aqui no branco. Vamos mexer no final do olho. O que eu vou fazer aqui nesse final? Vocês se importam se... Eu vou colocar um marrom. Só um pouco. Pra dar uma transição, sabe? Tamo indo pra algum lugar, hein? A gente tem que passar um delineador. Só que o que acontece? Eu tô com medo, porque eu só tenho delineador preto. E eu não quero que saia um delineador de uma outra cor. Assim, gente, eu vou sortear só pra eu dar uma justificativa pra vocês, porque eu vou fazer um delineado aqui, vocês querendo ou não. E vai ser preto. Então, assim, tá. Aí a gente vai pegar, deixa eu ver, eu quero...
Das minhas recomendações. Vai, vamos contar com a sorte. Tem que ser preto. Tem que ter alguma coisa preta. Só um detalhe pra mim já basta. Evidências de uma traição. Tem. Taylor Jenkins Reid, tá escrito de preto. Evidências de uma traição é uma novela da Taylor Jenkins Reid, que foi a autora de Depois do 5, que eu comentei mais cedo. E é um livro só por cartas. Eu acho que tem 90 e pouquinhas páginas só. E ele é só por cartas. O que acontece? A gente tem uma esposa que descobre uma traição do marido. E aí, ela descobre quem é o marido dessa amante do marido dela. E começa a se corresponder com ele por cartas, falando, olha, isso aconteceu. Eles vão criando uma cumplicidade de cornos. Então, eles vão meio que se apoiando na cornitude. Eles vão ficar trocando essas informações sobre os respectivos cônjuges. Vou dar uma pausa pra fazer um delineado. Aí eu tô na dúvida se eu faço em todo o olho ou se eu deixo só nessa parte que tá mais escura, tá vendo? Temos. Aí eu vou fazer ele completo? Não, porque eu não vou mexer no que tá bom. Vou aproveitar que eu tô terminando o olho e vou usar o rímel de Evidências de uma Traição, que é verde. Então eu tenho essas duas opções. E aí eles vão ficar voltando ao livro, né? Eles vão ficar se correspondendo e vai chegar um momento que eles vão se encontrar pessoalmente e vão virar amigos. Vai acender uma chama? Vão seguir a vida deles? Vão perdoar a traição? Vão deixar os cônjuges? O que vai ser? Então, é muito, assim, queria mais uma carta pro final, queria muito, mas eu acho que foi perfeito, gente. E assim, a gente consegue sentir toda a potência da escrita da Taylor na leitura das cartas. Hora do batom. Eu, normalmente, aqui, como a gente tá com uma sombra verde, usaria um nude ou só um lip tint com gloss. Mas a gente tem que fazer um sorteio, né? Então, a gente vai pra minha estante de não lidos, que é a que mais tem livro. E é a que tem mais possibilidade de dar merda, né? Que delícia. Nude, um livro que tenha um tomzinho de rosa. A Ascensão da Rainha. Tá. Ele tem um quezinho de marrom aí, né? De laranja, enfim. E esse é um livro que eu não vou poder falar, né? Eu nem pensei, não era pra ter pegado esse estante, porque eu não vou poder falar dele pra vocês. Eu já ganhei esse livro, ganhei de aniversário. É uma fantasia, capa bonita. Aí eu fui lá e adicionei. Eu vou usar o nude. Gente, por favor, me digam que não tá bom. Vou esperar secar. Temos uma maquiagem toda feita com capa de livro. Não feita com capa de livros. Com cores de capas de livros. Betina tá enlouquecida lá fora. Se vocês gostarem, eu posso fazer outra, né? Trazer um outro vídeo nesse estilo, falando e maquiando ao mesmo tempo, tentando reproduzir. Gostei muito, gente, muito mesmo. Eu ainda gosto muito da maquiagem, eu gosto muito, é um universo que eu ainda acompanho bastante. Eu gosto muito de me maquiar, mas eu não gosto de sair. Então são raras as vezes que eu me maquio assim. E o verde foi uma cor inesperada, é uma cor que é raro a gente ver, né? As pessoas usando uma sombra verde. Então a capa, eu acho que fiquei fiel à capa, tá? Eu espero muito que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de curtir, de comentar, de me acompanhar nas outras redes sociais. E pra quem quiser olhar as minhas estantes, todas elas, que foi por onde eu fiz o sorteio pra isso aqui, eu vou deixar o link do Maratona das minhas estantes aqui embaixo, mas são todas pelo maratona.app e o sorteio foi feito por lá também usando o gateio, que aí você pode usar a sua criatividade, produzir o conteúdo que você quiser, ou simplesmente escolher a leitura da vez usando esse sorteio, tá bom? É isso, um beijo e até a próxima. Tchau!